Olá, está no ar mais um episódio do Saúde e Bem-Estar Podcast aqui na tua Rádio Alvorada e com os nossos patrocinadores HCR Hospital Cristo Redentor, Imunize Clínica de Vacinas, Solucione Imóveis, Ticiane Laboratórios, Dr. Rodrigo Balotin Urologista, Dr. Pedro Bittencourt Cardiologista, Deliciare, GSB Áudio e Vídeo e Odonto Rigo. Hoje vamos falar sobre pressão social e o sucesso. Então, para falarmos hoje um pouco sobre pressão social e o sucesso, estou recebendo aqui então o Edelvan Girardi, que é psicólogo e que trabalha todo dia com provavelmente esses desafios de tratar a saúde mental das pessoas. Bem-vindo, Edelvan. Muito bom dia, Dr. Jefferson. É um prazer novamente estar aqui hoje, poder conversar sobre um tema tão importante, que é essa questão da pressão social, que as pessoas elas têm sofrido muito e vem acarretando em muitos prejuízos psicológicos em decorrência de uma questão que é o que é ter sucesso de fato, né? Porque elas buscam muito isso, muitas vezes sem saber o que de fato é isso. O sucesso, na verdade, não se tem uma definição, acredito, Edelvan, mas a gente acaba muitas vezes comparando uns com os outros. Exatamente. Eu acho que o principal comparativo que a gente tem na nossa sociedade hoje é a questão da influência da rede social. A gente percebe que as pessoas, quando elas chegam no consultório para falar sobre essa questão do sucesso, elas se comparam muito aos amigos no Instagram, principalmente, né? Ah, o meu amigo tá viajando, o meu amigo fez isso, o meu amigo tem aquilo. E aí eu sempre acabo perguntando, o teu amigo tem tudo isso, mas será que de fato é tudo isso? Ou será que não é? O que você pode evidenciar daqui a pouco, focando na tua vida? Porque muitas vezes eu preciso também entender naquilo que o paciente está focando para que eu possa trabalhar com ele de uma maneira que não seja não acolhendo aquilo que ele está me trazendo. Porque o sucesso é isso que ele está tentando me mostrar, a vida do outro. Mas eu preciso fazer com que ele entenda como que é a vida dele para não ser um sofrimento diário, como a gente costuma comentar. A gente vai vendo agora nas novas gerações cada vez maior, eu acho que até uma pressão social pelo sucesso, né? Naquela questão de que você tem que ser o melhor, você tem que ser o bem-sucedido, né? Tem essa questão de que parece que você quer viver uma vida mais tranquila, né? Você talvez é aquela pessoa que é desleixada, que você é uma pessoa que não tem ambições. Tu acha que em que momento começaram a acontecer essas mudanças? Acho que a pandemia tem piorado? Tu acha que já vem vindo isso antes da pandemia? Internet? Essa questão do sucesso, do você ser bem-sucedido, ela vem desde antes da pandemia. Se a gente começar a pensar e ver como que era o comportamento das pessoas. Essa pressão vem, obviamente, de geração em geração, né, em que as pessoas precisam ser cada vez melhores e a sociedade muito cobra tudo isso. Porém, a partir da pandemia, isso teve uma piora significativa. Porque aí as pessoas querem ter qualidade de vida, mas as pessoas querem ser bem-sucedidas para que isso ocorra. Então, essa pressão social, quando a gente fala, vem cobrando muito das pessoas. Por quê? Muitas pessoas dizem, porque na minha idade, o meu pai e minha mãe já tinham isso, já tinham aquilo, mas como que era a vida deles naquele passado? Será que tinha o mesmo significado que tem hoje? Como que as pessoas estão vendo tudo isso? Porque essa questão de eu querer me comparar aos meus familiares ou aos meus amigos ou ao meu vizinho vem causando muitos prejuízos à saúde psicológica. E aí a pessoa acaba adoecendo e de fato não consegue colocar em prática planos que poderia ter dado certo, mas que por vezes falta um foco diferente naquele momento. E muitas vezes eu acredito que agora, até você já falou sobre redes sociais, num tempo
alguns anos atrás, né? Não tínhamos tanto acesso assim a informações distantes e a gente acabava se comparando ao nosso grupo mais próximo, né? Ao vizinho, ao colega de escola, mas hoje a gente vê muito a questão de influenciadores, né? E principalmente gerações mais novas, né? Adolescentes, pré-adolescentes, às vezes até sendo alvo, né? De campanhas subliminares, assim, com influenciadores mostrando uma realidade que na internet ela é real, mas os bastidores não competem com o que realmente acontece. A gente precisa entender, né, Jefferson, que essa questão dos influenciadores é o trabalho deles, influenciar as pessoas. Porém, a gente precisa ter como uma realidade como que isso está sendo influenciado na nossa vida, na nossa rotina, o quanto que aquilo fica tomando o nosso tempo, de certo modo. As pessoas, elas acabam perdendo muitas horas em redes sociais, muito tempo. É no Instagram, é no TikTok, ainda tem pessoas que utilizam muito o Facebook, ainda na nossa região. O WhatsApp também, que é uma ferramenta de comunicação muito importante nos dias atuais, mas que ele também acaba tomando muito tempo quando a gente fala numa questão de grupo, né? Eu tenho um grupo de amigos, tá, mas esse grupo de amigos, ele demanda muito tempo durante o dia? Eu vejo por mim, enquanto psicólogo, eu tenho uma vida extremamente agitada e, obviamente, que eu tenho inúmeros grupos no meu WhatsApp. E, às vezes, eu olho aquele grupo onde a gente tem 3 pessoas e tem 50 mensagens durante o dia. E é muito pouco tempo que eu tenho para me atentar às mensagens desse grupo com as minhas amigas. Então, eu sempre falo que, em algum momento do meu dia, eu vou olhar as mensagens. E eu sempre falo assim para elas, se tiver alguma coisa de extrema importância, me mande no privado, que aí eu vou conseguir ler. Mas é um grupo que também entendo que é importante para que o dia se torne mais leve muitas vezes. E as pessoas têm muito disso. Então, se você consegue ter grupos assim, mas que isso não te cause um sofrimento por não estar conseguindo olhar as mensagens, não estar conseguindo interagir, tá ok. Agora, se isso começar a ser um sofrimento, aí a gente precisa ver o que está acontecendo com essa pessoa. Da mesma maneira com os influencers. Eles gravam muito durante o dia porque é desta maneira que eles ganham dinheiro. Mas será que eu preciso acompanhar tudo? Será que se eu não acompanhar, como que vai ser? E o que eu estou fazendo nesse meio tempo em que eu não consigo, de fato, deixar de olhar, deixar de me espelhar ou deixar de viver aquela rotina? Eu preciso entender que eu posso, né, deixar de lado as redes sociais e trabalhar focando na pessoa, focando nos projetos para que de fato eu consiga atingir os objetivos. E as redes, né, principalmente, a gente acaba às vezes dizendo que aproximam os distantes, mas afastam os próximos, né? As pessoas que estão próximas. E isso também acaba virando um adoecimento, né? A gente às vezes perde as conexões até familiares, porque você até às vezes tem umas charges, né, que mostram o pai, a mãe e o filho, os 3 na mesma sala, mas cada um com o seu celular. E cada um conectado com pessoas que não estavam ali, mas aquela conexão familiar que é importante não estava mais existindo, né? E acaba que às vezes você não está vendo que a pessoa ao teu lado talvez esteja sofrendo com aquilo, está frustrada, não está contente com a vida, e os sinais acabam às vezes ficando não perceptíveis, né? Sim, tem essa questão também que influencia muito, né? A questão das relações familiares. Essa questão da internet também, ela acaba influenciando muito porque realmente as pessoas não conseguem mais ter tempo para elas mesmas. Então a gente sempre fala, por exemplo, eu estou com o meu trabalho, né? Então eu fico muito tempo trabalhando, aí eu não tenho tempo para ver as minhas redes sociais, aí eu chego em casa com a minha família. Aquele período que eu poderia estar conversando com o meu filho, ou com a minha filha, ou com a minha esposa, ou com o meu esposo, eu acabo ficando conectado ou conectada para ver aquilo que está acontecendo na sociedade. Então, isso acaba influenciando também. Muitas vezes as pessoas dizem assim, porque eu preciso saber tudo o que está acontecendo ao meu redor.
Mas e qual o tempo que você para fazer isso durante o dia? Ou você faz isso somente quando está com a família? Porque aí isso também acaba impactando muito. Eu preciso entender que eu não preciso estar conectado o tempo todo para saber de uma realidade do dia a dia. Eu consigo talvez parar 10 minutos do meu trabalho para descansar, ou 20 minutos, para eu conseguir ver aquilo que realmente tem necessidade. Então eu preciso entender que as relações familiares, elas também acabam impactando naquilo que a gente tanto busca, que é a questão do sucesso. Porque ainda não se sabe realmente o que é o sucesso. Mas eu também consigo entender que algumas questões, elas acabam sendo mais impactantes quando a gente começa a perceber que aquilo está influenciando a vida de uma maneira que prejudica e não que beneficia. Às vezes acho que a questão de palavra sucesso é uma palavra um pouquinho, às vezes, pesada, né? Muito. Porque o sucesso, ele não existe uma única definição, né? Definição não digo a palavra em si, mas, por exemplo, uma pessoa, se a ideia dela é construir uma casa, ter uma família e ter um emprego que mantenha ela feliz para ela poder ter seu carro, isso é um sucesso. Às vezes mas a gente vislumbra um sucesso que é assim, você tem que ser o melhor na sua profissão, você tem que ser o que tem o melhor salário, você tem que ser o que tem o melhor carro, que tem que ter a melhor casa. E a gente não... Às vezes acho que o que adoece, na minha percepção, até você pode me corrigir se eu estou errado, é que a gente não entende qual que é o meu próprio sucesso. O que eu quero... O que para mim é o sucesso, né? E não ser apenas uma competição. E às vezes acho que a gente vê o sucesso como uma competição. Eu tenho que ser melhor que o outro, ou eu tenho que ser igual ao outro para mim me sentir uma pessoa de sucesso. E isso acredito que a gente tem começado a ver cada vez mais jovens nas crianças, né? Uma vez a gente via que criança era preocupada em brincar. E hoje não. Hoje a gente vê que já tem uma disputa até... o meu brinquedo é melhor que o teu. E isso vem se tornando adoecimento tanto já na infância como crescendo uma geração mais doente nesse sentido. Com certeza, com certeza. E isso é um dos fatores que mais vem adoecendo a nossa sociedade. Porque as pessoas, quando essa temática entra em pauta do sucesso, tu pode fazer uma pesquisa nas ruas. As pessoas não sabem, todas assim, elas não veem como tudo aquilo que elas conquistam como sucesso. E é isso que acaba adoecendo as pessoas. Quando é falado sobre essa questão da competitividade entre crianças, é muito visível isso. Porque hoje a criança, ela não é mais alguém que brinca, mas a criança é vista como alguém que precisa falar inglês, alguém que precisa saber mexer muito em informática, alguém que precisa pular etapas. E o brincar é muito significativo. Então, desde pequenas, as crianças elas vêm internalizadas que elas precisam ser alguém de sucesso no futuro. As famílias colocam muito isso. Mas, de fato, o que é o sucesso? Por que as pessoas vêm sofrendo tanto quando, se de repente, elas conseguem ter um emprego bom, elas conseguem ter um local bom para morar, elas conseguem construir a sua família e, mesmo assim, elas ainda ficam em busca de alguma coisa? O que tanto está incomodando as pessoas que elas precisam, de fato, estar sempre correndo atrás de alguma coisa e elas não conseguem ter sossego? Então, a gente costuma comentar, assim, da psicologia, que as pessoas, elas precisam realmente buscar por auxílio psicológico para que elas compreendam que elas podem parar. Elas não precisam ficar o tempo todo correndo atrás de algo e sofrendo por não conseguirem. Talvez elas não conseguem parar de fato em buscar algo em que elas definem que vai ser o sucesso delas, porque elas já atenderam aquelas expectativas iniciais e que elas estão, de certo modo, deixando a felicidade passar. Porque quando eu conquisto tudo aquilo que eu almejo, eu já estou feliz. Só que aí, quando eu atinjo aquele objetivo, eu vou querer outro. E isso vai causando sofrimento. Então, isso vai causando a ansiedade, a depressão e tantos outros sintomas que, se a gente for ficar discutindo em questões que vai atingindo o corpo, a pessoa começa a se dar conta. Muitas vezes, situações de pânico, né? De medo, de insegurança. São tudo questões ligadas a um sucesso irreal que as pessoas tanto buscam.
E a gente fala muito no trabalho, né? Mas hoje, né, agora está muito na moda a questão de emagrecimento, a questão de atividade física, de academia, né? A gente vê cada vez mais as pessoas postando um padrão de beleza específico e também se vê como um sucesso, né? A pessoa teve o sucesso em ter um corpo perfeito. Uh, Acredito que também tenha aumentado até a frustração e a procura de pessoas com ansiedade, com depressão, por não estarem contentes com o seu próprio corpo. Sendo que muitas vezes o corpo está saudável, só realmente não está da forma que aquela amiga que postou uma foto que está com o abdômen definido, ou aquela influenciadora. Como é que tem encontrado as pessoas nesse cenário? Tem acarretado em muitos prejuízos essa questão do emagrecimento. Eu sempre falo que o emagrecimento é saudável, né? Desde que você esteja acima do peso, desde que você busque por profissionais especializados, né? Na questão do emagrecimento, na questão da reeducação alimentar. Acredito que esse processo de fazer injetáveis para o emagrecimento é importante em determinadas situações, mas as pessoas precisam ter um acompanhamento especializado. O que acontece muito na nossa sociedade hoje é que, independente do preço em que as pessoas vão acabar pagando, elas fazem tudo pelo fato mais prático, né? E eu acredito muito que o processo de reeducação alimentar é o mais saudável. É o mais bacana de você fazer para conseguir atingir o teu objetivo. Eu posso sim fazer academia? Posso e devo. Eu posso fazer injetável? Se eu tiver orientação médica ou especializada, sim, eu devo fazer. Se aquilo vai me beneficiar. Mas de que adianta eu fazer tudo isso e não mudar a minha alimentação? Então, as pessoas precisam tomar consciência e isso acaba impactando muito na vinda de pacientes para o consultório, porque é difícil esse processo de entender que eu estou fazendo tudo, mas eu não consigo perder peso. A gente tem que entender que a maioria dos influenciadores, eles acabam fazendo cirurgias plásticas e eles não postam, muitas vezes. Então, isso também acaba sendo um fator em que as pessoas acabam sofrendo. Poxa, eu estou fazendo tudo certinho e não tem dado resultados. Eu passei por um processo de emagrecimento desde que eu resolvi mudar os meus hábitos alimentares e eu já estou há quase 1 ano nesse processo. Tem sido fácil? Não, no início não foi fácil trocar minha alimentação, fazer uso de outros produtos, enfim, e tudo mais. Mas com o tempo eu consegui e hoje tem coisas que eu consigo sim fazer uso da alimentação. Eu posso, hoje eu vou comer não tão saudável, tudo bem. Mas eu tenho que entender que na próxima refeição eu preciso voltar a comer saudável. E isso não pode ser um sofrimento para a pessoa. Quando o paciente chega em que ele está num processo de se ver como fora do padrão que a sociedade vem exigindo, a pessoa vem num sofrimento muito grande. E aí eu sempre comento com aquela pessoa o porquê que ela está fazendo aquela reeducação alimentar e por que ela quer emagrecer. É por ela e pela saúde dela ou é pela sociedade? Porque eu também preciso entender o que eu quero mostrar para mim me reconhecer do que eu quero mostrar para o outro. Porque tudo aquilo que eu quero mostrar para o outro acaba causando um sofrimento psicológico. E aí que começam os grandes desafios da nossa profissão, que é de fazer a pessoa entender que ela precisa se olhar mais e olhar menos para o outro. E o imediatismo também, acredito que acaba sendo uma das coisas que a gente cada vez vê nas crianças. A gente, como adultos, também já acaba nos cobrando muito esse imediatismo e às vezes, quando associa ao sucesso, se vê que é o gatilho para você adoecer mentalmente, né? Porque você vê aquela pessoa que construiu uma casa fantástica e você também quer aquela casa. Tudo bem, se é o teu sonho ter uma casa igual, tranquilo. Mas aí você quer fazer de hoje para amanhã o que de repente aquela pessoa demorou 30 anos para conseguir construir. E você não está disposto a construir nos 30 anos aquilo, né? E acaba sendo também um gatilho. Exatamente. Eu comento muito com os meus pacientes quando chegam com essa realidade de querer construir tudo para ontem, né? O que se leva às vezes uma vida para construir, que a gente fica focando muito nas coisas do futuro, né? Que a gente quer, que a gente
tem desejo de conseguir e esquece de viver o hoje. E aí isso acaba ocasionando um problema muito grande, né? Ótimo, eu quero construir hoje um império. Ok, eu quero construir hoje um império porque o meu amigo tem um império. Sim, tá tudo bem. Mas eu preciso entender o quanto tempo aquilo foi sendo construído. Eu não posso ter isso como um sofrimento, de fato, que vai me causar ainda mais prejuízos para mim conseguir dar conta das coisas aí no futuro. E isso é uma coisa em que a sociedade muitas vezes nos coloca, né? Que a gente precisa ser o melhor para a gente conquistar aquilo que a gente quer. Mas a que preço está sendo construído ser melhor? Eu costumo falar para os meus pacientes que a gente não precisa ser o melhor em tudo. A gente precisa ser bom. Bom o suficiente para a gente desempenhar a nossa profissão, o nosso trabalho, mas principalmente ser bom a nós mesmos. Que é isso que vai fazer a diferença para mim não adoecer, para mim não ocasionar maiores impactos à minha saúde e eu conseguir seguir de uma maneira mais tranquila, buscando dia após dia atingir os meus objetivos com tranquilidade. E até voltando um pouquinho, a gente às vezes vê, falando em crescimento, em crianças, né? Muitas vezes o pai ou a mãe não conseguiram atingir aquele objetivo. O sonho do pai sempre foi, de repente, fazer determinada faculdade ou construir determinada coisa, e daí acaba que impõe no filho, né, aquela frustração de que ele tem o objetivo de conquistar aquilo que ele não conseguiu. E também aquela questão de ver na criança, né, dar tudo aquilo que também não conseguiu ter quando era criança. E também acaba, então, criando hábitos aí numa geração que cresce frustrada. Exatamente. E quando as crianças vêm para a terapia, por exemplo, obviamente que sempre a consulta inicial é com os pais, para a gente entender o que aquela criança vem passando que precisa da terapia, né? E muitas vezes a gente comenta com os pais que a criança se torna o sintoma daquela família. Eu preciso entender o quanto aqueles pais depositaram naquela criança que ela busque um crescimento que talvez eles não conseguiram, né, do modo que eles buscaram. Então eu preciso compreender também o quanto que aquela criança vem recebendo de estímulos dos pais para que não ocorra um sofrimento gigantesco naquela criança. Porque a pressão social ela começa juntamente com a pressão familiar na criança. Porque não basta uma sociedade ficar te cobrando o tempo todo, vem uma família que acaba investindo de uma maneira psicológica naquela criança para que ela consiga crescer e se desenvolver de uma maneira que ela fique competindo, não com a sociedade, mas com ela mesma, na busca de um objetivo que é da família. Eu sempre comento que os pais precisam entender que se eu montei um negócio hoje, eu não preciso colocar naquela criança a responsabilidade de seguir aquele negócio da família. Eu preciso entender que a criança tenha que ter esse desejo por ela própria, porque isso também causa muito sofrimento àquele indivíduo. Por quê? Porque ela fica com aquele pensamento de que eu preciso seguir, independente se eu gostar ou não, eu tenho que seguir aquilo porque o meu pai criou para mim. Então, isso vai se tornando um processo de muito sofrimento, de muitas frustrações que acabam gerando angústia. E aí essa criança fica depressiva, já desde sempre, aí chega a adolescência, que é uma fase turbulenta, aí depois a vida adulta, e aí como que essa pessoa vai se desenvolvendo aí, se muitas vezes ela não busca um tratamento efetivo que auxilie nesse processo. Na parte da psicologia, quais os sinais assim, que a gente pode, às vezes, perceber na criança? Porque, às vezes, quem percebe não é nem o pai ou a mãe. Às vezes, acaba sendo a professora, acaba sendo os coleguinhas ou o pai do coleguinha que vê. Quais sinais assim, mais tu percebe nesses sentidos? A gente consegue perceber muito na criança a questão da irritabilidade, né? Uma criança que está sempre irritada, uma criança que acaba causando alguns transtornos na escola, tá? Na questão de a criança não consegue ficar sentada o tempo todo, a criança não consegue prestar atenção naquilo que está sendo falado,
É uma criança que, por vezes, está isolada de todo mundo. É uma criança que não quer brincar, que não quer estar com outras pessoas. Então, são sinais de alerta que a gente precisa fazer com que os pais entendam que não é normal. Eu preciso entender que se aquela criança está muito agitada, ou que ela está muito irritada, que chora muito, é uma criança que está frustrada com alguma coisa. Eu comento que quando os professores encaminham uma criança para avaliação ou para atendimento psicológico, a primeira fala dos pais é dizer assim: mas o meu filho está normal. Mas o que é o normal? Né? Eu preciso entender o que é o normal na visão dos pais, porque não é que a professora está dizendo que o teu filho tem um transtorno, porque hoje com essa questão do autismo, as famílias normalmente têm medo disso, do TDAH e do autismo, ou do TOD, que são 3 transtornos que as famílias têm muito medo quando um professor encaminha essa criança para atendimento. E eu sempre comento com os pais que a primeira questão é ficarem calmos. A gente precisa entender o que aquela criança está nos trazendo e que sintomas é o que ele está nos mostrando, porque muitas vezes a criança só está demonstrando uma agitação de como que a família está, de como que aqueles adultos estão naquele momento ou as situações que a família está vivenciando, e a criança acaba se transformando no sintoma familiar. Muitas vezes a criança não tem nada. A criança muitas vezes nem de avaliação precisa, de avaliação neuropsicológica. Ela só precisa ser entendida. Ela precisa ser vista, ela precisa ser compreendida, ela precisa entender que os pais estão ali com ela e não precisa ficar muito tempo com a criança, né? 30 minutos o pai ficando com a criança e a mãe é o suficiente com a criança. 30 minutos de estímulos diário vai fazer com que ela entenda muitas coisas aí do dia a dia. E isso é o mínimo que uma família precisa ficar e que as famílias não ficam. Por quê? Porque sempre estão em busca de algo para ser melhor para aquela criança. E o básico não é feito, que é ficar 30 minutos no mínimo com aquela criança por dia. Que é o que nós conversamos até num outro momento, né? Que fica às vezes a manhã toda na escola, daí num dia de tarde vai numa oficina de uma coisa, no outro dia vai numa aula extra de outra coisa, né? E daí, no fim, passa o dia todo fora de casa, sem contato com os pais. Daí, à noite, tá cansado, daí os pais estão resolvendo problemas externos, né? Do trabalho, não tem aquele contato e a criança dorme. Daí passa praticamente todo dia terceirizado esse cuidado que seria tão importante. E também a gente acaba vendo até tomada de decisões cada vez mais cedo, né, de jovens. Daí na fase da infância aí que seria necessário todo o suporte dos pais, acabam não tendo. E na hora de tomar uma decisão, acaba que sobra para eles também algo, às vezes, que não estão preparados, né? Eu vejo que o Brasil ainda é um dos países que, diferente de alguns países da Europa, a gente tem um ingresso, principalmente em universidades, muito cedo, né? Aí as pessoas, às vezes, não sabem nem o que elas querem para o futuro. Elas acabam se espelhando muito numa realidade que não é a delas, entendem que o sucesso não é aquele para elas, né? Acham que aquele sucesso do outro é o mesmo e às vezes acabam se frustrando. Daí a gente acaba vendo muitas vezes entrando num curso, numa faculdade que não era o que elas gostavam, ou acabam depois finalizando, às vezes por pressão social, por pressão familiar, ou até por dívidas, né? Porque daí às vezes financia, daí tem aquela pressão de que contrair um financiamento estudantil e daí tá lá num curso que talvez se tivesse mais preparado, né, esperado um tempo. Daí, como eu falei, alguns países da Europa às vezes encerram o ensino médio, as crianças, né, não é mais crianças, né, os adolescentes, eles têm um período de maturação para, né, 1 ano, 2, para posteriormente pensar para qual área vão. E hoje a gente vê muitos universitários com 17, 18 anos que mal entraram na vida adulta e estão às vezes definindo o que para eles parece ser o que vão ter que ser o resto da vida, né? Então a gente vê uma geração que acaba se frustrando com um sucesso que não é o que eles talvez queriam. Exatamente, e isso vem muito por causa das questões de uma sociedade realmente em busca de serem pessoas diferentes daquilo que eles veem aí.
quando a gente fala dessa questão de maturação, da faculdade e tudo mais, grande parte das pessoas acabam entrando nessa faculdade ou naquele curso sem saber de fato o que aquele curso vai lhe oferecer no futuro. Porque as pessoas têm uma ideia hoje de muitas das questões de lucratividade. Muitas pessoas buscam fazer hoje uma graduação em busca daquilo que vai dar mais retorno financeiro. Porque elas acreditam que isso sim é ser bem-sucedido, é ter sucesso. E isso é algo que vai ser frustrante e vai causar muitos prejuízos naquela pessoa. Eu preciso entender que aquilo que vai ser bom é aquilo de fato com que eu tenho afinidade. E é isso que muitas vezes a sociedade vem julgando e vem cobrando muito. Quando a gente fala de países da Europa em que as pessoas acabam tendo, após o ensino médio, enfim, um tempo para pensar naquilo que querem, é por isso que eu sempre falo que são países muito mais desenvolvidos. Porque eu tenho muito menos frustrações, de certo modo, das pessoas. Eu preciso entender hoje que eu tenho adolescentes aí com 16 para 17 anos ingressando já numa faculdade. Com 17 para 18 anos. Então, será que eles estão maduros o suficientes para entrar num curso de graduação que vai ser uma escolha que, por vezes, não vai fazer outra, que vai ficar somente com esse curso? Então, eu também preciso entender o quanto que esse adolescente está maduro o suficiente para compreender tudo isso. A gente trabalha muito na perspectiva que a maturação, de fato, da pessoa ocorre aos 25 anos. E aí a gente tem adolescentes, normalmente com 17 para 18 anos, que estão entrando numa graduação e que com 23, 24 anos já estão formados, antes de uma maturação. E a gente está falando de um curso que talvez vai ser aquilo que vai ser investido tanto como algo que vai gerar e acarretar num sucesso em que a pessoa busca. Mas a que preço tudo isso? Né? E quando a gente fala que isso tem que ser mudado desde as questões de criança, é porque de fato necessita realmente ter um olhar diferenciado de como que eu venho criando essa criança, do quanto que eu venho depositando nela, né? A terceirização na fase da infantil, aí depois na adolescência, que vai se tornar o adulto do amanhã. Então eu preciso que os pais compreendam que também ficar depositando esses estímulos sobre sucesso, sobre ser bem-sucedido, que precisam entender de fato o que é que eles estão buscando para que essa criança, esse adolescente não sofra no dia de amanhã. E na questão de tratamento, né? Eu acredito que é uma questão de... não é apenas uma fala, né? A gente tem que tratar uma sociedade que está vivendo dessa forma. O que tu acha que nós devemos começar a fazer, Delvan? As pessoas precisam entender que a ajuda psicológica, que é buscar um atendimento para a sua saúde mental no geral, ela não tem que ser buscada apenas quando já está doente, quando já está adoecida, quando já está tendo crises de ansiedade. Eu preciso entender que tudo aquilo que eu for buscar como prevenção para a minha vida é o caminho mais assertivo. Eu costumo falar que as pessoas buscam muito por exames, né? Eu vou fazer exames de sangue, porque eu preciso fazer um check-up anual para ver se está tudo ok com a minha saúde, né? Por que elas não buscam um atendimento psicológico para entender e para compreender como que está a minha vida ao longo desse período? As pessoas costumam buscar ajuda psicológica quando elas entendem que elas não conseguem mais, né, dar conta daquele dia a dia. Aí elas costumam buscar num momento em que daqui a pouco eu preciso fazer uso de medicação também. Porque eu já não estou mais conseguindo somente falar sobre os meus problemas ou falar sobre as angústias. As pessoas comentam comigo, não deve ser fácil ser psicólogo, afinal fica ouvindo problemas o dia todo. Eu sempre falo que bom que as pessoas procuram realmente para falar sobre os seus problemas. Porque nós, a psicologia, somos a profissão que estuda para compreender realmente a mente humana e para poder auxiliar naquele processo que está sendo um processo de angústia, um processo de sofrimento. E que sim, nós temos ferramentas que é possível dar conta daquilo tudo que a pessoa vem sentindo para que ela seja uma pessoa melhor, para que ela seja uma pessoa mais alegre, para que ela compreenda todos os processos que ela vem passando. Mas fica difícil a gente falar de uma sociedade em que não busca por auxílio como prevenção,
e que busca sim por auxílio somente quando está adoecido. Então as pessoas precisam entender que a prevenção é muito significativa quando ela resolve realmente que ela é importante. Quando as pessoas chegam até o consultório e eu pergunto, de fato, quem é você? Elas não sabem responder. E isso é o que mais me preocupa, porque se eu perguntar para a pessoa quem é você e você não saber responder naquele momento, é porque realmente a pessoa está muito adoecida. Porque de fato eu perdi uma identidade. Eu não sei de fato quem que eu sou naquele momento. E isso é algo que cada pessoa tem que e precisa saber. Afinal de contas, se eu não souber quem sou eu, como que vai ser o dia da manhã? E daí tá o gatilho até do sucesso, né? Porque Exatamente. o que é o sucesso para mim se eu não sei qual é a minha identidade? Exatamente. Porque eu não posso ter o sucesso do outro com a identidade do outro. Né? Exatamente. E é isso que mais me preocupa. Porque todas as pessoas que passam por mim, eu pergunto, tá, mas quem é você? E aí, quando elas não conseguem me dizer quem são elas, eu começo a trabalhar nessa perspectiva que elas precisam se reconhecer. Quando eu comento com elas, preciso que vocês me deem 5 prioridades na vida de vocês. Elas começam a elencar as prioridades e ela não aparece. E aí eu sempre falo, quem faltou? Ah, faltou meu trabalho, então. Ser primeiro? Não. Família? Não. O primeiro lugar é seu. E aí é como se a pessoa caísse em si. Ela entendesse que ela se deixou de lado por inúmeras situações. E aí quando não existe esse reconhecimento, é o processo que se torna mais difícil. Para mim fazer aquela pessoa entender que ela não é egoísta por ter o primeiro lugar na vida. Que ela não é egoísta de querer ser a sua própria prioridade. Ela precisa ser, de fato, a prioridade para conseguir buscar tudo aquilo que ela tem como objetivo na vida. Quer ter um bom trabalho, quer ter um bom lar para morar, quer construir a sua família, se quer ter uma família, porque muitas pessoas não querem ter família e tá tudo bem. Eu preciso entender que eu tenho que trabalhar com aquela pessoa a partir daquilo que faz ela feliz. Se ela entende que ela não está feliz naquele trabalho, eu preciso criar possibilidades para que ela troque de trabalho. Se ela não está feliz naquele relacionamento e ela não consegue mais manter aquela relação, eu preciso trabalhar e criar mecanismos que ela compreenda que talvez sair daquele relacionamento é importante, ou que ela precise mudar a sua visão para permanecer naquele relacionamento, se isso vai ter uma importância também. Eu sempre preciso trabalhar com a perspectiva de fazer com aquilo que é melhor para a pessoa, a partir daquilo que ela for me trazendo. E eu acho que esse ponto que tu trouxe é bem importante, né? É você entender que você é o centro e você é prioridade para você. Se você não está bem, teu trabalho não vai estar bem, nada que você fizer talvez esteja bem. Mas o medo pela crítica também eu acho que é uma coisa enraizada na nossa cultura, né? Porque eu vejo muitas vezes na medicina, até provavelmente na área da psicologia, né? Que às vezes você talvez esteja fazendo alguma outra coisa, mas se você não para tudo para dar o foco no seu trabalho, para dar o foco em outras coisas, você é ruim, ou você não valoriza a sua profissão, você não valoriza os seus pacientes, os seus clientes. E até teve um relato ali algum tempo atrás nas redes sociais, né, de uma médica que não estava disponível, e daí uma paciente mandou que para ela não estar respondendo seria bom ela estar numa UTI ou estar morta. Então, não estou falando só na área médica, estou falando porque é a minha realidade, né? Mas isso na realidade de qualquer profissão. Às vezes você se colocar em segundo plano é uma forma de você não ser alvo de críticas, né? E você também vencer as críticas, né? Porque é uma forma de que vem que você, se botando em primeiro plano, você é fraco. Você precisa ser egoísta e dessa forma você não está no caminho do sucesso.
também é um desafio a se vencer, né? A quebrar esse paradigma que não, você tem que se cuidar, porque para você dar o seu melhor, você tem que estar bem consigo mesmo. Exatamente, e isso vem até de nós, enquanto profissionais da saúde, né, Dr. Jefferson? A gente precisa entender que nós temos que estar bem. E aí eu comento assim com as pessoas, tá, mas você não vem desempenhando o seu trabalho tão bem quanto você gostaria? Ou será que você não está desempenhando aquele trabalho porque está cansado, está sobrecarregado, está esgotado? A gente precisa entender o como que a pessoa está vendo aquela atuação dela, né? A gente precisa entender que todos temos limites, que a gente precisa com que as pessoas entendam esse limite. É muito mais fácil eu falar estou disponível 24 horas por dia, ou é mais fácil eu fazer e dizer, olha, enquanto eu estou aqui, eu estou disponível. A partir disso, eu estou cuidando da minha vida. As pessoas têm dificuldade em falar um não. E eu sempre falo que, a partir do momento que elas aprenderem a colocar limites, que elas delimitarem e elas falarem bem assim, olha, agora eu não consigo, elas não vão conseguir realmente se desvincular desses processos de angústia e de sofrimento. Eu tenho e preciso dizer, neste momento eu não posso. A partir dessa fala, as pessoas também começam a entender que ela está conseguindo se ver de uma maneira diferente e que sim, ela precisa ter espaços para ela também, porque ela está adoecendo. Eu não posso dar conta de tudo e de todos a todo momento, porque também temos que entender que somos seres humanos. Só que isso falta muito para as pessoas normalmente. E a pessoa, quando ela está adoecida, ela ainda fica num automático, achando que tem que dar conta de tudo para que as pessoas não percebam que ela não está bem. E o nosso público masculino é um público que vem buscando a psicoterapia hoje, mas ainda é um público muito pequeno, perto do público feminino. Por quê? A gente tem na nossa sociedade enraizado a questão que o homem precisa dar conta de tudo. E isso é um dos principais desafios aí que a gente vem enfrentando na sociedade, porque é um público que vem adoecendo muito mais e que quando ele adoece acabam acarretando em prejuízos muito mais sérios. E muitas vezes a gente acaba perdendo vidas. Porque nessa busca constante de ter um sucesso, de ser bem-sucedido, de não saber o que é o sucesso, de não saber o que é estar bem-sucedido, a pessoa acaba adoecendo. E nessa questão de ser forte o tempo todo, de não buscar ajuda, ele acaba colocando a sua vida em risco e que muitas vezes acaba com essa dor. E o acabar com a dor, muitas vezes, é acabar com a própria vida. Então isso é um aspecto muito importante e fica um alerta aí para a sociedade, principalmente para a população masculina, que busquem por auxílio, né? Que busquem por profissionais que estão preparados a ouvir as angústias, a ouvir tudo aquilo que vem causando prejuízos na vida, para que de fato consiga entender aquilo que está buscando aí no dia a dia, para ser mais leve, para ser um processo aonde que ser feliz muitas vezes vai ter um significado bem diferente após buscar por uma ajuda especializada. Às vezes até os pacientes buscam no consultório a medicação, né? Porque não está conseguindo dormir ou porque está tendo sintomas ansiosos. Mas eu sempre acabo dizendo que quando se está nesse limite, só a medicação não é a fórmula mágica, né? Porque você vai ser necessário talvez usar realmente a medicação, mas se você não exteriorizar e entender o que está acontecendo e achar a raiz daquele problema, né? Quando se foca nessa questão da ansiedade, a gente não vai tratar a pessoa como um todo, né? A gente vai estar sendo paliativo, né? Vai estar tentando diminuir aquele sofrimento. E assim, se vê muito isso, né? Eu tenho que estar 24 horas produzindo, porque senão eu não sou uma pessoa de sucesso, porque eu tenho metas, se eu não atingir as metas, eu sou uma pessoa que vai ficar para trás. E às vezes os sinais que começam a dar são sinais
como a gente falou nas crianças, de irritabilidade, também no adulto, né? Não consegue dormir direito, né? Começa a se irritar muito fácil com outras pessoas. E essa questão de entender que a psicologia ela pode ajudar, né, e deve, né, contribuir muito, trabalhar em equipe, acho que também é um desafio, porque às vezes quando a gente fala em dizer, olha, eu vou te tratar como médico, mas eu preciso que você vá com o psicólogo, vá procurar um complemento para nós trabalhar junto. Ainda é um tabu, né? E as mulheres realmente elas aceitam mais, mas ainda se tem muito um preconceito e não sabem que às vezes a gente vai encontrar realmente a raiz do problema só no momento que ela começa a se abrir, começa a entender que aquilo para ela realmente é um problema. Exatamente. E quando a gente fala nessa questão de ter um tabu muito grande na sociedade, mudou muito após a pandemia. A busca da psicologia, ela tem aumentado bastante. Mas o público masculino, ele ainda precisa entender que a medicação para ansiedade, para depressão, ela é muito importante. Mas ela vai acalmar aquela dor. Ela não vai, de fato, tratar a dor. O que vai tratar, acalmar e resolver é você expor aquilo que vem ocasionando o problema. E muitas vezes a gente consegue falar aonde? Para um profissional em que não vai julgar, que não vai comentar com outra pessoa, que vai ficar naquele ambiente com toda a ética e sigilo e que vai dar subsídio para aquela pessoa entender o momento em que ela está passando. Só que para isso eu preciso estar disposto enquanto paciente a de fato a contar toda a minha vida para aquele profissional. Eu preciso estar disposto a compreender que no momento da terapia não vai ser só momentos de alívio. Vai ter momentos que vai ser uma sessão mais dolorida, porque vai mexer em alguns pontos que causam muita dor, mas mexendo naquela ferida, entre aspas, que a gente comenta, que vai fazer com que a pessoa encontre subsídios para ela melhorar, que encontre subsídios para cicatrizar da maneira correta. Eu preciso compreender que eu carrego traumas desde a minha infância. E que às vezes demoram muito tempo para mim tratar ou para mim acessar aquele conteúdo inconsciente que vem causando estímulos que fazem aí o cansaço do dia a dia, que faz com que eu já não consiga dormir muitas vezes. Eu preciso sempre compreender tudo aquilo e aquela questão de você ir na terapia e não confiar no psicólogo não adianta. Eu preciso ter um nível de confiança naquele profissional, porque ou eu vou disposto a falar e a contar tudo sobre a minha vida para que o profissional consiga trabalhar a partir de tudo aquilo que vem sendo trazido na sessão, ou não adianta. Isso eu não vou contar para o psicólogo porque ele não precisa saber. Tudo é importante. Ficar escondendo alguma situação no psicólogo não é esconder do psicólogo, é esconder de si próprio. E aí as pessoas precisam compreender também esse processo. Que a questão entre o psicólogo e a pessoa tem que ter um nível de confiança muito grande. Eu preciso entender. É a mesma coisa que eu for no médico, eu pedir uma medicação e eu tomar de vez em quando. Né? O médico não vai saber. Claro que vai saber, claro que vai perceber. Que se é uma medicação que não está fazendo efeito, é sinal que pode ser que não esteja sendo tomada da maneira prescrita. Então a pessoa precisa compreender quando e por que buscar ajuda. Porque é um complemento. A medicação é um complemento. A psicologia é um complemento. Mas eu tenho que estar disposto a fazer isso pela minha própria vida. E entender que ela está se auto-prejudicando. Né? Exatamente. Né? A questão da pessoa não buscar por auxílio e saber que não está bem é uma negligência própria. Eu preciso entender também como que está o meu organismo. Eu preciso entender que buscar por ajuda e auxílio não é uma fraqueza. É me colocar em primeiro lugar. E se colocar em primeiro lugar é o início de um grande sucesso. E o grande sucesso é o quê? É estar bem consigo mesmo. É isso que é o sucesso em que as pessoas tanto buscam e que elas não conseguem encontrar a resposta. Não, excelente. E eu acho que ficou, né, sempre digo as minhoquinhas na cabeça, né, de quem está nos ouvindo. Isso que é importante. E para você, o que é o sucesso, né? Como é que está o sucesso na sua vida? Você está se colocando em primeiro
em primeiro plano. Não, acho que foi excelente a conversa. Eu acho que é um assunto que a gente tem que sempre trazer à tona e sempre estar debatendo, né? Porque a gente entra muito no automático e não percebe o quanto isso nos prejudica, não só como sociedade, não só como núcleo familiar, mas como pessoa em si, né? Exatamente, até porque as pessoas precisam compreender, né, que nessa busca por sucesso, nessa busca por uma vida melhor, mas quanto que está valendo a saúde mental? É algo que as pessoas muitas vezes não se perguntam e elas precisam entender quanto que vale a saúde mental. Gostaria de agradecer a tua participação, de deixar um presente aqui da tua rádio. E estamos sempre abertos aqui para um bate-papo. Acho que são assuntos que a gente sempre tem que trazer para o nosso dia a dia, porque acabam impactando, né? Eu sempre me coloco à disposição para trazer assuntos em pauta aí que fazem a diferença na nossa sociedade. Agradeço muito ao convite da tua Rádio Alvorada, do Dr. Jefferson, por participar desse programa e me coloco à disposição sempre que possível e que puder colaborar com a nossa sociedade e fazer a diferença, eu estou aqui disposto a isso. Muito obrigado. E gostaria de agradecer novamente aos nossos patrocinadores, ao Hospital Cristo Redentor, a Imunize Clínica de Vacinas, a Solucione Imóveis, ao Ticiane Laboratórios, ao Dr. Rodrigo Balotin, urologista, ao Dr. Pedro Bittencourt, cardiologista, a Deliciare, a GSB Áudio e Vídeo e ao Odonto Rigo. E agradecer a você por mais uma vez nos prestigiar nesse episódio do Saúde e Bem-Estar Podcast, aqui na tua Rádio Alvorada, e aguardamos você no nosso próximo episódio na próxima semana.